Fala pessoal, vamos hoje estar falando sobre um assunto que te interessa muito. Você que é aposentado por invalidez ou recebe auxílio-doença, que é a base de cálculo. Qual é a diferença e por que o INSS ele tem concedido agora a aposentadoria por invalidez mais do que o auxílio-doença? Você vai entender tudo isso. Fique até o final que eu vou te explicar ponto por ponto e com exemplos. Vamos lá, pessoal. Antes da reforma da Previdência, o INSS ele aplicava 80% das maiores contribuições, excluindo 20% menores, a partir de julho de 1994. Tá? Essa era a base de cálculo. Eu vou te dar um exemplo. Se João contribuía para o INSS com valores que variavam entre R$ 1.000 e R$ 3.000, os 20% menores salários, nesse caso, seriam os R$ 1.000, que seriam descartados. A média seria calculada com base nos salários mais altos, como R$ 2.000 e R$ 3.000, elevando assim o valor do benefício dele. Depois da reforma, que aconteceu em 13 de novembro de 2019, as regras mudaram bastante. Agora a base de cálculo é considerado 100% de tudo que tu contribuiu desde julho de 94, sem descarte das menores contribuições. Isso significa que aqueles períodos que foram menores vai atrapalhar na média dos salários. No mesmo exemplo, se João, após a reforma, tivesse contribuído com valores entre R$ 1.000 e R$ 3.000, todos esses valores seriam considerados para a média. Isso faria com que o benefício ficasse menor em comparação com a regra antiga. Mas o que eu mais quero destacar aqui com vocês é sobre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Antes da reforma, a aposentadoria por invalidez ela era calculada com base em 100% dos salários, tá? Fazendo esse cálculo, tirando os 80% das maiores contribuições e fazia ali a média. E a média daquele total, por exemplo, dava R$ 2.000. A pessoa recebia os R$ 2.000 na média, tá? E o auxílio-doença, nesse mesmo exemplo, se a média desse 2.000, ele ia receber 91%, que daria aí nesse cálculo 1.910 mais ou menos, 91%, R$ 1.900. Agora, o que acontece? A regra mudou. E a regra mudou para a aposentadoria por invalidez. Atualmente, a regra é chamada de 60% da média dos salários. Pelo menos os primeiros 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, assim, se você não alcançou mais de 20 anos de contribuição, você vai ter 60%. Comparando com 100%, nesse exemplo, antes da reforma, a aposentadoria por invalidez ficava R$ 2.000. Atualmente, a aposentadoria por invalidez fica R$ 1.400, porque se faz o cálculo com base em 60% da média. Então, assim, o cálculo hoje da aposentadoria por invalidez ela é bem menor do que o auxílio-doença. O auxílio-doença não mexeu. Ainda é feito o cálculo com base em 91%. E o que acontece muito? Acontece da pessoa, o INSS chamar a pessoa para fazer um cálculo, para fazer o cálculo, fazer uma perícia, e em vez de prorrogar o benefício dela em auxílio-doença, ele aposenta por invalidez. É muito recorrente. Agora, hoje em dia, você não vê mais auxílio-doença perdurando por muito tempo. A pessoa fica 1 ano no auxílio-doença, normalmente a INSS já convola, já muda para
para aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ela é mais barata, com base na reforma da Previdência. Nesse exemplo, hoje a pessoa ganha R$ 1.400, ao invés do auxílio-doença, que seria R$ 1.900, que é com a alíquota de 91%. Então, eles preferem aposentar por invalidez. E às vezes até a gente, como advogado, a gente entra com processo e não pede direto a aposentadoria por invalidez, pede o auxílio-doença por conta da base de cálculo. Então, assim, isso reforça que você tem que fazer um planejamento antes de buscar uma aposentadoria. Pensar, buscar um auxílio, alguém que possa te ajudar. Pessoal, eu tenho feito esses vídeos e eu quero que você se inscreva no canal para você estar recebendo notificação, tá? Comenta aí se tu ficou com dúvida. Eu posso fazer um vídeo só voltado para você, numa resposta. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí você ter ficado até o final. Se você ficou com dúvida, você comenta, tá? Curte o vídeo e isso vai me incentivar a estar fazendo mais vídeo. Compartilha, tá ok? Um abraço e até a próxima.